Boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa unidade 4 do módulo 3, sobre dois temas que vocês já estavam ansiosos na aula passada, com a professora Neide, que é sobre matrícula fácil e também sistema conexão. Obrigada mais uma vez, Neide. Boa noite. Eu que agradeço o convite, agradeço a companhia. Vamos lá para mais uma troca aí sobre matrícula fácil e sobre conexão, que são sistemas, que os professores, que os diretores estão lidam muito, todo dia. Todo o sistema gerencial da Secretaria de Educação está nessa plataforma, e é bom a gente estar sempre falando, conversando sobre ela. E esse é o tema de hoje. Nós vamos começar falando um pouquinho do Matrícula Fácil e depois sobre algumas telas do Conexão. Podemos continuar, Bruno? Pode? Sim. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu vou começar falando um pouquinho do Matrícula Fácil, embora o Matrícula Fácil, ele está destinado aos alunos, às suas famílias, para poder fazer a pré-matrícula. A gente sabe que também é uma realidade que as famílias procuram a escola para fazer essa pré-matrícula. Nossos alunos, eles são muito tecnológicos, a geração tecnológica, mas eles são tecnológicos até certo ponto. Eles conhecem muito de redes sociais, mas na hora de fazer uma inscrição, eles têm uma dificuldade muito grande e o ponto de apoio, obviamente, é a escola. E, nesse momento, é importante que todas as pessoas que estão lidando com a secretaria, a gestão, tenham um pouquinho de conhecimento do Matrícula Fácil, até mesmo para que possa dar orientações corretas. É interessante que faça até uma sugestão, porque nós vamos ver quando a gente passar as telas, e todo mundo conhece essa realidade, existem algumas informações que são inseridas no Matrícula Fácil que a escola não consegue alterar, ou tem período próprio para fazer essa alteração. Aí, às vezes, o aluno fica lá com o nome errado, uma data de nascimento errada, e tem essa dificuldade. E o erro, às vezes, não aconteceu na escola, foi lá na hora do aluno fazer o Matrícula Fácil, ele colocou uma letrinha errada. Tem casos de aluno que coloca a data de nascimento errado e depois dá uma confusão danada e não consegue consertar. Então, mesmo que não esteja diretamente ligado à gerência da escola, porque as famílias, em sua maioria, vão fazer em suas casas, vão fazer de forma autônoma essa inscrição, essa pré-matrícula, é legal que a gente faça campanhas, quando tiver próximo. Nós tivemos agora a primeira fase do Matrícula Fácil, vamos ter a segunda fase, e sempre que a gente puder fazer campanha, divulgar a forma correta de fazer a inscrição, a forma correta de acompanhar a inscrição, que eles precisam ir à escola fazer essa confirmação, porque também a gente vê muitos casos de que eu não sabia que tinha que voltar aqui, eu não sabia que tinha que trazer documento. Para a gente parece uma coisa muito óbvia, mas o que é óbvio para a gente não é óbvio para todo mundo. Então, assim, se a gente puder já estar durante o ano fazendo campanha, fazendo esclarecimentos, trazendo esse passo a passo para que eles possam fazer da maneira mais correta possível, melhor. E também para que a gente possa fazer na escola, nesses casos em que o aluno procura a escola ou a família procura a escola para fazer. Então, vamos lá. O Matrícula Fácil, é por onde os alunos vão fazer a sua pré-matrícula. Nós tivemos aí o período de primeira fase, que foi do dia 13 de novembro a dia 5 de dezembro, e nessa primeira fase, e nesse processo, o aluno vai colocar todas as informações, ele vai encontrar todas as informações das escolas por onde ele vai escolher as escolas que ele vai se candidatar,
ele vai olhar, ele tem acesso também às informações de todas as modalidades de ensino que o Estado oferece, as escolas, as regiões, ele tem acesso aos horários, todas as informações que ele precisa para fazer a sua matrícula, ele vai encontrar no Matrícula Fácil. Então, aí está falando um pouquinho da primeira fase, né, que a primeira fase terminou agora no dia 5. E é importante a gente entender e a gente ter também esta informação para dar, como está pequenininha aqui para mim, eu vou acompanhar aqui na minha apostilinha. A primeira fase, às vezes a família pergunta muito sobre como que é a ordem de alocação. A primeira fase, ela não considera a ordem de inscrição, né? Não quer dizer que quem fez primeiro, quem fez depois, vai ser alocado conforme ordem de inscrição. Não, porém tem critérios, né? E os critérios são pessoas com deficiência, preferência as crianças e adolescentes, né? Que a questão dos mais novos, quando tem irmãos na escola. Então, tem alguns critérios que vão ser observados na hora da alocação nesta primeira fase. Então, não é por ordem de inscrição, tá? No momento da inscrição, os alunos eles vão. E um outro requisito também é a proximidade da residência, né? No caso de empate, escolas muito concorridas, né, questão de vagas, um critério de desempate é o aluno mais novo. Então, que informações eles precisam ter na hora de preencher a sua pré-inscrição no Matrícula Fácil? Nem todos os campos são obrigatórios, mas, porém, tem muitos campos obrigatórios. Mesmo aqueles que não são obrigatórios para fazer a pré-matrícula, é bom que a gente oriente. O quanto mais ele preenche ali da maneira certinha todos os campos, menos trabalho a secretaria da escola vai ter depois para fazer essa confirmação. Quanto mais informações essa ficha do aluno tiver, melhor para o momento da confirmação da matrícula. Então, é importante que ele tenha em mãos, né, seus documentos pessoais, no caso de aluno maior de idade. Desculpa, gente. CPF, identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento, o documento dos pais. No caso dos alunos menores, os pais que irão fazer isso, né? Os documentos dos pais, dos responsáveis, apontar ali quem é o responsável legal, né? Quem é que vai acompanhar esse aluno na escola, colocar o e-mail é muito importante, inclusive na hora de, quando vai marcar os campos lá na confirmação, se o aluno for usuário de transporte escolar, é obrigatório o uso do e-mail, precisa colocar todas as identificações corretas, que essas informações vão migrar para essa ficha de aluno. Outro ponto importante é apontar se o aluno tem ou não alguma deficiência. E é bom a gente prestar bastante atenção nisso, orientar os pais com relação a isso, inclusive com relação a laudos, né? É importante que eles tenham, e é importante porque já vi casos de aluno que aponta lá que ele tem deficiência e quando vai ver, ele, não, porque eu uso óculos, né? Não era um caso exatamente de baixa visão, usava óculos, marcou lá que tinha deficiência. Então, são casos muito específicos, mas que a gente precisa estar prestando atenção, e no momento em que a gente faz essas campanhas, né, de pré-matrícula, a gente vai orientando os alunos e os pais com relação a isso. A partir do dia 29 de janeiro, nós vamos ter, né, a segunda fase da matrícula,
Essa segunda fase, geralmente, né, são vagas remanescentes. Não passei, deixa eu passar. São de vagas remanescentes, né? E aí sim, nessa segunda fase, a ordem de alocação é por ordem de inscrição, diferente lá da primeira fase, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa se atentar e informar, né? A questão das transferências. As transferências elas só vão acontecer a partir do dia 4 de fevereiro. Então, às vezes, um aluno fez matrícula em janeiro, confirmou a matrícula e ele já vai pedir transferência, vai morar em outro lugar, aconteceu qualquer coisa, quer mudar de escola, já solicita transferência. As transferências, elas só poderão acontecer a partir de 4 de fevereiro, tá? Porque elas também acontecem via matrícula fácil, né? O aluno solicita via matrícula fácil. Nós não vamos demorar muito aqui nessa fase de matrícula fácil, não, porque eu sei que todo mundo já conhece, e é só para a gente, um lembrete, né, dos pontos importantes que precisamos na hora de orientar nossos alunos ou suas famílias na hora de fazer a pré-matrícula. Então, preencher os dados, né, como fazer a inscrição, tem lá a abazinha de inscrição, como também tem outras abas para acompanhar a inscrição, a aba de transferência, ou seja, toda a movimentação do aluno, ela acontece primeiro ali no Matrícula Fácil. Aqui vai mostrar vários campos, eu vou acompanhando aqui por conta do tamanho aqui da tela, os campos que vão aparecendo na medida que vão preenchendo as informações para fazer a pré-matrícula, né? Então, são campos, e aí aparece também um campo que vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é obrigatório, é uma mensagem que vai aparecer para eles. E no passo 3, propriamente, vai começar a inserir os dados. São os dados como o nome do candidato, o nome da mãe, a data de nascimento, vai sinalizar, né, da onde esse aluno está vindo, se ele já é da rede, qual é a rede de origem dele, que é um campo obrigatório, né? Sempre ele é bem intuitivo, porque ele vai mostrar todos os campos que são obrigatórios e o que não são. Mas é interessante também que a gente faça, né, essa campanha de que quanto mais informação seja colocada ali, melhor. Os próximos passos são preencher outros campos que também são obrigatórios, como o estado civil, cor, raça, sexo, nacionalidade, unidade de nascimento, município, nome do pai. Então, são informações que vão ser colocadas aí. Então, gente, aí tem que ser colocado. Vou dar um exemplo de uma situação que nós já passamos lá na escola. Às vezes é um aluno maior que vai fazer a inscrição, ele tem registro de nome de mãe, de pai, mas ele não quer declarar o nome do pai, não quer colocar o nome do pai. É importante que a gente, né, converse com esse aluno, que são dados que fazem parte dele, da documentação dele, e ele precisa colocar, né, porque a gente sabe que aluno sem declaração de nome de pai vai gerar uma outra ação na escola, né? Então, quanto menos a gente deixar espaço para desdobramentos de ações depois, né, que poderia ter se resolvido ali no momento da inscrição, melhor. Então, essas telas aí, elas vão mostrando o passo a passo da inscrição. Outro momento importante é quando vai sinalizar se tem irmão fazendo inscrição no mesmo período no Matrícula Fácil. Se os irmãos estão fazendo inscrição no mesmo período, ele vai informar o número da inscrição, né? Se já fez primeiro, quem fez primeiro já gerou o número de inscrição, o irmão que vai fazer depois, ele informa que ele tem irmão participando do Matrícula Fácil e informar esse número de inscrição. Para que isso é importante? Para alocar esses irmãos na mesma unidade, né?
E também tem a questão que ele pode informar se ele já tem irmão estudando na rede. Aí, neste caso, ele vai informar o número da matrícula deste irmão que já estuda na rede, ok? Então, são duas situações diferentes. É a situação daquele que estão fazendo concomitantes, né? Estão fazendo matrícula na rede naquele mesmo momento, aí ele informa só o número de inscrição, e aquele que está fazendo a pré-matrícula, mas já tem irmão na rede, ele vai informar o número de matrícula. Ou, se ele não tem nenhum irmão participando ou estudando na rede estadual. Ok? Então, continuando, aí tem outros passos, né? Nós temos aí o campo de e-mail, celular, telefone celular, preencher endereço completo, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque também tem ações que a escola precisa executar, que ela precisa dessas informações dos alunos. Por exemplo, uma busca ativa. Por exemplo, você precisa se comunicar com o aluno, mandar uma informação para você, precisa do telefone correto, precisa estar mantendo atualizada essa pasta com essas informações, porque a escola precisa localizar, muitas vezes, localizar esse aluno, né, através do endereço dele, através do telefone ou do e-mail, tá? Geralmente, quando o aluno é menor, com relação a telefone, é imprescindível que também tenha o telefone do responsável. Gente, o próximo passo aí, nós estamos, é uma tela, né, que continua as informações da tela anterior. Aí, inclusive, está falando, se o aluno não tem CPF, tem um link aí que leva direto para a página da Receita Federal para poder providenciar o CPF. Então, eu estou passando rapidinho, porque eu sei que são telas que vocês já conhecem. Aí nós vai preencher no caso, né? Dizer se o aluno tem deficiência ou não. No caso de aluno com deficiência, marcar o campo, né? De que tem deficiência. Tem aí múltiplas opções para apontar qual tipo de deficiência esse aluno tem. Qual é a importância disso também? A leitura que se tem disso, né? A secretaria vai ter um panorama de quantos, de quais e de quais são as necessidades que esses alunos têm, né? Então, exatamente para preparações, né? A leitura desses dados, elas não tem que ser apenas para apontar, é porque esse aluno pode precisar de acompanhamento, né? Pode precisar de acompanhamento de um mediador, de um ledor, de um intérprete. Então, apontando a deficiência, a situação correta, a escola vai poder providenciar os recursos necessários que esse aluno vai precisar para permanecer na escola. O próximo passo são os dados dos responsáveis e escolher preencher o dado dos responsáveis, ele vai preencher as opções de escola. Sabemos também que ele precisa escolher no mínimo 3 opções. Isso, muitas vezes, é um empecilho para o aluno conseguir avançar ou para a família conseguir avançar. Então, a gente precisa dizer e explicar que isso é uma exigência do sistema, ele precisa ter no mínimo 3, mas podem ter mais. Isso dá uma amplitude, né, para alunos com relação à localização, alunos que estão em regiões que tem, as escolas são muito concorridas, preenchem as vagas muito rápido. Então, ele vai apontar todos os horários possíveis para ele, todas as escolas possíveis para ele, para que possa fazer, né, para que a leitura desses dados possa fazer uma logística e alocá-lo na melhor escola possível, né, dentro do número de vagas que está disponível. Aqui, gente, eu estou falando como o sistema tem que funcionar, né? Ele foi planejado para isso.
Eu sei que muita gente vai questionar que ele nem sempre funciona assim, e eu sei disso. Mas aqui a minha função é explicar como e por quê, né? E se ele no dia a dia, né, das panes que a gente conhece muito bem, é outro assunto. Mas é assim que ele precisa. E é para isso que ele existe. E aí a gente segue informando, né? Localização, endereço do aluno, para completar toda a matrícula desse aluno. Ainda estamos aí na questão das opções de escola, e depois vem informando que o resultado da primeira fase, a gente precisa lembrar a esse aluno e a essa família que ele precisa estar atento ao período de confirmação, que ele precisa ir à escola munido dos xerox dos documentos, né, para que possa ser feita a pasta do aluno, para que seja conferida e, caso precise, né, preenchida, completada a ficha desse aluno, então que ele precisa comparecer para poder essa matrícula ser realmente confirmada. E isso é feito presencialmente na escola, né? Então, aí nós vai passar aí um passo a passozinho, se vocês quiserem disponibilizar nas redes sociais da escola, se vocês quiserem disponibilizar no WhatsApp, para que possa, né, ir orientando e ajudando os pais, os alunos a fazerem a sua matrícula. Todas as telas seguintes, elas vão, aí no caso está falando, né, está mostrando como acompanhar essa inscrição, porque tanto faz quanto acompanha essa inscrição pelo sistema, pelo site. Aí também vai falar das transferências, como eu falei, tudo é feito pelo Matrícula Fácil, então passou o período, confirmou a matrícula na escola, mas houve qualquer situação que ele precisa pedir transferência de escola, ele também vai solicitar essa transferência por meio do Matrícula Fácil. Aí está falando de outras telas do Matrícula Fácil, de como consultar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente precisa falar. Alunos que não participaram, por exemplo, da primeira fase, né? Da fase informatizada. Depois desse período, ele pode, né, ir fazer matrícula direto na escola, mas toda matrícula ela passa pelo sistema Matrícula Fácil. Então, assim, a gente sabe que vai chegando, né, o final, passa o período de confirmação, muitas vezes o aluno não vai lá confirmar ou não participou de nenhuma fase, nem da primeira, nem da segunda, ele vai procurar a escola e é possível, sim, ele fazer a matrícula. E a gente pode informá-los também que eles podem acompanhar, né, essa pré-matrícula também pelo site. É importante, e muito importante, que eles guardem o número de inscrição, até mesmo para acompanhar essa inscrição, para conferir qualquer dado que não tenha sido colocado corretamente, para informar no caso de irmão que esteja também se candidatando a uma matrícula, enfim. É um dado importante ele guardar esse número de inscrição no Matrícula Fácil, tá? Depois ele vai à escola, né? Vai fazer a confirmação da matrícula e deixar tudo certinho, lembrando que ele precisa levar todos os documentos e que a confirmação de matrícula é presencial nas escolas. Tudo bem, pessoal? A gente finaliza aí a parte do Matrícula Fácil e agora nós vamos falar um pouquinho do Conexão. Então, o Conexão é um sistema de gestão acadêmica da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.
que integra dados de alunos e escolas como matrícula fácil para otimizar a administração, traçar estratégias e dar visibilidade à rede de ensino, funcionando como uma ferramenta para melhorar a gestão e o acompanhamento do dia a dia escolar e dos estudantes no Estado. Nós estamos acompanhando, né, a evolução do Conexão e sabemos muito bem, né, de todas as suas eficiências e deficiências, né? O Conexão é um sistema que está abarcando todas as informações da escola, né? É um sistema que tem muita informação, e a funcionalidade dele é exatamente essa: trazer para a administração todas as informações que são necessárias e para que isso vire estratégias, né? Para resolver as situações que se apresentam no dia a dia. Eu, inclusive, gente, uma coisa assim particular, eu participei da implantação, né, do Conexão. Lá, quando o Conexão surgiu, né, havia um grupo de mediadores que antigamente eram orientadores tecnológicos, aí surgiu o sistema Conexão, nós fomos treinados para poder fazer os treinamentos com os diretores, com os professores. Então, assim, é muito interessante a gente ver e acompanhar, né, todo esse processo, que eu acho que, pessoalmente, eu acho que foi um divisor de águas, né, na Secretaria de Educação, a partir dessa informatização, a partir dessas informações estarem todos num ambiente só, e, é claro, precisa avançar muito ainda, né? Porém, muita coisa já avançou, ele precisa melhorar, ele precisa ser mais rápido, é um sistema pesado, sei de todos os problemas, né? Essa semana passada, então, a gente deu uma penada aí para poder inserir nota, para tirar mapão, porém, todas as informações têm que estar ali, né? É um sistema que se propõe a ter todas essas informações, e é isso que a gente vai ver nas nossas telas agora. O nosso objetivo hoje aqui, nessa nossa aula, não é passar telinha por telinha do Conexão e ensinar a sua funcionalidade, como ela opera, né? Como que eu faço isso, como que eu coloco aluno, como que eu tiro aluno. Não é esse nosso objetivo aqui hoje, né? Nosso objetivo aqui hoje é mostrar qual é a finalidade desse Conexão. É claro que nós vamos passar por todas as abas, porque se fosse por todas as abinhas de cada aba, todos os itens, nós estaríamos aqui algumas semanas e não iríamos terminar, de tanta informação que o Conexão tem. Mas em cada aba, a gente vai falar para que ela serve, o que é importante nela, qual é a ação do diretor com ela e no que isso se desdobra, né? Por que é importante a inserção de dados correta, o acompanhamento correto desse sistema, tá bom? As principais características e funções do Conexão a gestão integrada, permitir um panorama completo da rede, unindo informações de matrículas e dados dos alunos, facilitando o planejamento. É uma ferramenta estratégica que ajuda gestores a entender o cenário situacional, educacional, e identificar necessidades e tomar decisões. E a integração com matrícula fácil, que complementa o sistema de matrícula, fornecendo dados para análise e acompanhamento. Então, o propósito é mesmo fazer essa gestão integrada. Quando a gente começar a olhar as telas, nós vamos ver que nós temos todas as dimensões da escola ali. Cada abinha que vem lá em cima, ela está tratando de uma dimensão da escola. E ali, né, vai se desdobrar em várias abas que estão dentro de uma dimensão específica. Nós vamos ver que nós vamos ter as dimensões pedagógicas ali em algumas abas,
a dimensão gestão de pessoas, a dimensão financeira, a dimensão de infraestrutura. Então, isso integra todas as informações da rede num único sistema, né? Que tem prós e contras, né? Mas integra informações, e nós vamos ver lá no final que essas informações viram relatórios, que esses relatórios são ferramentas importantíssimas para o diretor fazer suas métricas, para o diretor analisar seus dados, para o diretor fazer e planejar suas ações. Então, é nesse caminho que vamos percorrer o sistema Conexão agora. Vamos lá. A primeira tela que a gente vai falar, né? Quando a primeira tela é a tela de login, que todo mundo conhece. Matrícula, né, senha, e tem lá o códigozinho. Você precisa colocar e você acessa o sistema. Quando você acessa o sistema, você vai encontrar essas abas: gestão escolar, gestão de ensino, gestão da rede, prestação de contas, gestão de pessoas, inspeção escolar, patrimônio, RVE, que é o registro, né, de violência escolar, e a gente vai falar um pouquinho de cada um, e aí a gente vai se atentar para algumas coisas, e essas configurações, né, que é o espaço que pode ser feito algumas alterações de senha, e são os espaços dos relatórios que eu falei agora há pouco com vocês. Todos os dados inseridos aí no Conexão, eles vão alimentando esse sistema e eles se desdobram em relatórios. Para quê? Para ficar mais fácil a leitura, para que você possa fazer uma leitura daquela situação e, a partir disso, você, obviamente, planejar ações, né? Então, a primeira aba que nós vamos ver é a aba Gestão Escolar. Na aba Gestão Escolar, vou ver aqui da minha apostilinha, que está ruim de eu olhar aí, gente. Na aba Gestão Escolar, é a aba pedagógica, completamente pedagógica. Daí nós vamos ter todo o panorama de aluno, né? Desde da ficha do aluno, suas informações pessoais, suas informações escolares. Nós vamos acompanhar aí inscrições, lançamento de notas, boletim, fazer alterações de dados do aluno. Nós podemos ter o controle de falta justificada, se, né, o diretor estiver lançando, aluno que deu atestado médico, tudo isso que for lançado, a gente lança aí, né, para a gente acompanhar. Isso traz um panorama também. Tudo que a gente insere no Conexão, todas as informações, elas servem para que a gente extraia dados. E esses dados são leituras importantes. Tudo é importante, né? Às vezes você tem situações de que os alunos estão faltando demais. Toda semana é um número grande de alunos que falta. Aí você vai perceber que aquele número grande de alunos, ele está faltando porque tem um número grande de atestados médicos. Olha só como uma ação se desdobra em outras ações. E é importante esse olhar sobre isso para que você possa saber o que está acontecendo e o que você pode fazer. Tem um grande número de atestados médicos. E esses atestados médicos podem apontar alguma coisa que pode ser algo comum entre todo mundo. Aí vamos lá, que seja, eu vou dar um exemplo grosso modo, né? Vamos lá, que nós temos uma incidência muito grande de atestados, porque os alunos têm muitos sintomas de virose, vômito, diarreia, enfim. Aquilo ali pode trazer um dado que pode se desdobrar em algum problema sério de saúde pública, de questões de higiene, dependendo da região. Enfim, tudo isso traz informação para a gente, né? São coisas muito esporádicas. Eles dão muito atestado porque eles sofrem muito acidente de moto, por exemplo. Eu estou dando um exemplo
que a gente tem uma realidade aqui muito assim, nossos alunos, eles utilizam muito moto, então a gente tem uma incidência de, de acidentes de moto grande. O que eu posso fazer com essa informação? Uma campanha de educação para o trânsito. Então, tudo traz informação para a gente. Tudo traz informações que podem nos ajudar a direcionar as nossas ações dentro da escola. Então, aí nós temos aí o histórico de ocorrências. Para que eu vou precisar desse número aí das ocorrências que acontecem na escola? E por que é importante fazer esse registro? É importante para muitas coisas, inclusive para você entender esse índice, que tipo de ocorrência é recorrente na sua escola. A gente não está falando de ocorrência, e aqui, neste caso, só de violência, não. De ocorrência, tudo aquilo que foge à normalidade da escola. Você pode ter como ocorrência, por exemplo, uma grande quantidade de alunos que chega atrasado. Embora isso hoje em dia é muito relativo, né, gente? Existem questões pontuais que podem estar afetando isso e existem questões de responsabilidade também, né? A gente sabe que não está fácil lidar com essa juventude, mas vamos pensar que nós temos aí um índice grande de alunos que chegam atrasados. Então, eu estou ali sinalizando umas ocorrências, os professores sinalizam e o diretor está lá registrando. Pode ser alguma questão de transporte. O que quero dizer com isso? Que aquele dado pode te trazer uma luz para a solução de algum problema que está acontecendo. E você só consegue ver se você registra. Tá? Nós temos na escola, todo mundo tem o livro de ocorrências. Então, essas ocorrências, elas não necessariamente são ocorrências via violência, né? Aconteceu briga, aconteceu... Não. É tudo aquilo que foge à normalidade, né? Enfim, registre para que você possa ter uma leitura daquilo posteriormente, tá bom? E nas suas reuniões com a sua comunidade escolar, tratar essas questões, né? Temos aí tela de renovação de matrícula, temos a tela de avaliação de necessidade especial, né? Quando o aluno aponta lá que ele tem uma deficiência, a escola precisa acionar o NAPS, né? Precisa acionar a sua regional, e isso está aí registrado, tem que estar aí registrado no Conexão. Nós temos aí algumas abas que a gente nem utiliza, né? No dia a dia, mas as informações elas vão sendo migradas lá. Nós vamos observando que muitas telas, né, que a gente anteriormente não usava, passou a usar, e na medida que o Conexão ele vai avançando como gestão integrada, ele vai abrindo essas funcionalidades e a gente vai colocando esses dados lá. De forma que, quando eu preciso buscar uma informação, eu tenho um sistema onde eu possa buscar essa informação. Isso é o ideal, é o que precisa acontecer. Aí vocês podem estar aí falando, mas acontece muita coisa no sistema, às vezes a gente coloca alguma coisa que apaga, que some, o sistema não é confiável. Vamos lá, vamos com calma. A gente também precisa saber se o procedimento a gente está fazendo correto, se o que a gente fez a gente salvou, se a gente passou pelo caminho correto, para que a gente possa guardar aquela informação dentro do sistema. A tecnologia nos ajuda muito quando a gente aprende a lidar com ela, né? Porque a gente precisa dar o comando, ela não faz nada sozinha. Então, muitas vezes, é uma questão da gente entender o passo a passo, o funcionamento, para que ele possa, né, fluir. Temos aí, nessa gestão escolar, vai abrir algumas abas que a gente também vai ter em outras abinhas lá em cima. Por exemplo, aí nós temos uma aba do SEDUC em números que vai trazer sobre o rendimento escolar, vai trazer sobre o consumo consciente, o RTI, né, que é o relatório do trabalho da infraestrutura. Então, nem todas as abas são preenchidos pelo diretor,
mas são informações que são inseridas que são importantes. Aí também é a aba onde é feito o pé de meia, que é uma outra coisa extremamente importante, que nós já tivemos até, né, alguns colegas tiveram alguns problemas, alguns desgastes com relação a isso, porque ele precisa estar bem fidedigno ao diário, a frequência do aluno, né, o que se lança no conexão, porque isso aí se desdobra e tem consequências, né, na vida do aluno, inclusive consequências financeiras, né? Então, é uma aba que precisa ser feita com muito cuidado. Aí nós conseguimos acompanhar os itinerários formativos, aí vocês conseguem acompanhar, né, a oferta escolar, o que aquela escola oferece, né, de modalidade, as movimentações de aluno, né, enturmação de eletivas, de reforço, das turmas de NOA, das turmas, solicitação de transferências de aluno, transferências de turma, tudo isso com relação a todo o movimento de aluno, a gente acompanha aí nessa aba movimentações. Acompanha e faz, né? Insere dados e acompanha o processo. Depois nós temos essa aba de notas, né, que são todos os históricos de notas do aluno. Notas por turma histórico, porque tem uma diferença, né? Lá quando a gente notas por turma, vai aparecer, né, as turmas, você seleciona a disciplina, vai aparecer ali aquelas notas. No histórico, você geralmente se utiliza muito também em final de conselho. Tem aluno, por exemplo, que ele é promovido no conselho. Ele teve, né, problemas com notas, com frequência, enfim. O conselho, ele analisa aluno por aluno, né? Essa é a função do conselho. E muitas vezes uma situação do aluno ela é alterada neste momento. Então, nesta aba, é possível que o diretor também possa registrar isso, né? O motivo, qual foi a alteração. Então, é uma aba importante. Temos também essa aba de liberação de lançamento de notas. Por quê? Por que ela existe? Lançamento de notas não fica aberto o tempo todo, né? Nós sabemos. Tem um período. Passado o período, o professor ele pode solicitar, né, lá pelo seu sistema, que é também um sistema de conexão, mas pelo acesso ao professor, e pedir essa liberação. Por quê? Porque às vezes ele precisa alterar a nota de um aluno que não tenha feito alguma avaliação, alguma recuperação, fez posteriormente, ele pede essa liberação para que ele possa alterar essa nota do aluno. Isso precisa ser liberado pelo diretor. Nós temos aí turnos e vagas, que são abas que a gente utiliza pontualmente, né, quando é necessário fazer a confirmação de turnos e a confirmação de vagas, e são ações que precedem ações, né, de matrícula, né, primeiro a SEDUC precisa, a escola precisa planejar o que ela vai ofertar, quantos turnos ela tem, quantas vagas ela tem, né? Depois vem o processo de renovação de matrícula, que aí os alunos que já são da rede vão renovar sua matrícula. Depois disso, o número de vagas que sobram é que vão para as matrículas novas, né? Que aí inicia-se o processo de inscrição para a rede estadual. Nós temos aí também uma aba onde a gente pode, né, acompanhar as questões de conectividade, transporte escolar, ou seja, tudo isso está ligado a essa dimensão pedagógica que é a gestão de ensino. Dito isso, gente, nós vamos para a próxima abinha. A próxima aba desculpa, gente, eu falei gestão de ensino, nós vamos falar agora. Gestão escolar, ou seja, nós tivemos um panorama, né, da gestão escolar, de toda a gestão, né? Fala do aluno e seus desdobramentos, né? As modalidades que ele pode
que ele pode estar inserido, os itinerários formativos que ele pode estar inserido, as informações de eletivas ou de turma de NOA, enfim, tudo com relação a essa parte. Agora, nós temos uma aba específica da gestão de ensino. O que a gente vai achar de informação aí? Algumas informações, elas são similares de uma aba com a outra, mas aí nós vamos falar sobre as escolaridades, né? Quais são as escolaridades oferecidas por esta unidade, solicitações em andamento, solicitações de consultas, cadastro de reposição de aula, cardápio de eletivas, distribuição de eletivas, o controle de vagas, que também é uma aba importantíssima para o diretor ir acompanhando ali, né, o preenchimento das vagas de sua escola e as vagas que ainda estão disponíveis, confirmação de vagas, confirmação do candidato, que é uma aba que os diretores vão utilizar muito agora na hora de confirmar a matrícula e consultar os candidatos, né, que fizeram inscrição para a sua escola. Então, tudo isso está aí dentro desta aba Gestão de Ensino. A nossa próxima aba do Conexão é a Gestão de Rede. A aba Gestão da Rede, o que ela vai trazer e qual a importância dela para a gente? Ela vai trazer as informações sobre as unidades físicas das escolas, vai trazer... Ela faz parte da estrutura, da infraestrutura da escola, né? Vai trazer as turmas, ela vai trazer a parte física, a estrutura física da escola, suas dependências, e também tem ali os formulários de RTI. O que é um RTI? Relatório do Trabalho da Infraestrutura. Então, ali, as considerações, ou seja, os relatórios, eles ficam ali, tá bom? Gente, é muito comum, né, a gente... e é importante esses relatórios, e muitas vezes eu ouvi e às vezes parece desconfortável, mas é bem importante, e é bem importante que o gestor, ele olhe para isso daí com um olhar bem cuidadoso. Por quê? Porque, às vezes, quem vê de fora vê melhor. Deixa eu explicar de uma melhor forma. É a forma como quem chega na sua escola enxerga. Porque nós sabemos o que fazemos ali dentro. Nós temos um olhar sobre a nossa unidade. O nosso olhar, ele está permeado das ideias que temos, dos desejos que temos, dos sonhos que temos, do que podemos fazer, do que estamos fazendo e do que é possível, né? Às vezes, o diretor vê determinada situação que ele não percebe que é uma situação que ele precisa dar um pouquinho mais de atenção. A gente sempre vê a nossa escola como um lugar muito bonito, um lugar legal, porque a gente trabalha todo dia para isso, né? Mas quando a gente lê um relatório de infraestrutura, o que é colocado ali é para ajudar o diretor a ter um olhar realmente crítico e um olhar cuidadoso com relação a esses detalhes, a essas situações. Porque às vezes pode passar despercebido, ou às vezes nem não é porque passou despercebido, é porque não tem recurso, porque não teve condição de fazer, mas para além de desconfortável, a gente precisa olhar para isso com outro olhar, né? Tirar dessa questão que a gente traz muito pessoal, mas tirar dessa questão e olhar como um relatório mesmo profissional do que está apontado ali são situações que precisam em algum momento serem resolvidas, ok? Dito isso, nós vamos para uma aba que deixa todo mundo de cabelo em pé. Prestação de contas, né? A prestação de contas, ela está no Conexão há pouco tempo considerando, né, o tempo de evolução do Conexão,
mas agora ela está dentro, né, do sistema, é feito dentro do sistema. Também acompanhei a implantação dessa prestação de contas pelo sistema, porque antes era via regional, né, não passava pelo Conexão, e acompanhar essa implantação, não posso dizer que foi, porque ainda é bem complicado, né? É um processo de aprendizagem, é um processo difícil, mas a gente precisa avançar, né? Porque se a função do Conexão é gerenciar toda a rede, é trazer informações estratégicas para toda a rede, é óbvio que a prestação de contas também, em algum momento, teria que estar aí. A operacionalização disso já é outra história, óbvio, né? O sistema ele precisa avançar de forma que ele seja mais rápido, melhor para ser usado, as informações precisam chegar de uma maneira mais coerente. Portanto, é muito importante quando isso se tornar um hábito, todos os diretores estiverem ok de fazer a prestação, né, conseguindo implementar a prestação de contas e fazer direitinho aí pelo Conexão, vai ser um avanço na vida do diretor. Por quê? Porque você passa para a próxima fase com uma fase resolvida. Ou seja, antigamente, você preparava sua prestação de contas, juntava suas notas, tudo aquilo, que, óbvio, continua fazendo. Aí você tinha que levar a regional, tinha algum problema que você precisava corrigir essa prestação, volta. Aí você precisa corrigir, devolve para a regional. Continua lá a conferência. Achou outro erro, volta. Você, de novo, precisa corrigir, leva para a regional. E isso, às vezes, gente, emperrava muitos processos na escola, porque o diretor ele não está só disponível para prestação de contas. Ele tem um universo no entorno dele para ele resolver. E, às vezes, a prestação acabava indo, não voltando, enfim. No Conexão, ele precisa estar em andamento, ele precisa, embora ainda estamos, né, de maneira lenta, mas é porque estamos no processo de aprender. Vai chegar um momento que isso vai ser mais fluido, né? Existem etapas a serem cumpridas, existem prazos, né, que ainda estão, porque a rede precisa caminhar junta, então você está lidando com centenas de profissionais, cada um fazendo no seu tempo, então, enfim. A prestação de contas, ela parece doideiro o que eu vou falar, mas ela é um avanço, está aí. Coisas pontuais precisam ser resolvidas para que os diretores falarem, a melhor coisa aconteceu se essa prestação de contas vir por Conexão. Vamos chegar lá, vamos com calma. É o processo, ele está ainda adolescente. Eu vou dizer que eu vi o Conexão nascer, a maioria de nós, né? Vimos o Conexão nascer e eu de uma maneira especial, porque ajudei a nascer, porque ajudei a implementar, né, trabalhando, né, disseminando o sistema nas escolas, e isso faz um pouquinho de tempo. E ele é uma criança, né, ele foi se desenvolvendo. Hoje a gente pode dizer que ele é um adolescente, ele ainda não está na fase adulta, mas ele está caminhando para isso. Então, nós temos que... vai chegar o tempo que a prestação de contas aí vai ser fala geral dos diretores, que foi um grande avanço, um grande facilitador na vida dos diretores, que eu acho que tudo que o diretor precisa, de facilitadores. Então, vai chegar esse tempo da gente falar isso. Próxima aba, gente, é a gestão de pessoas. É a aba onde todas as informações sobre todos os servidores estão aí, tá? Vai falar sobre, né, ficha cadastral de cada servidor, sobre os docentes, sobre as habilitações do docente, sobre os andamentos de habilitação de docentes, sobre a lotação e situação dos servidores,
Nós temos aí os relatórios de GLP, as solicitações de GLP, o andamento das solicitações do GLP, tudo isso o diretor consegue acompanhar pelo seu sistema. Ele não precisa ficar buscando informação em outro lugar. Ele tem a informação aí ao alcance de suas mãos. E também no quadro de horários, né? Que é importante que tanto o diretor, né, ele vai trabalhar ali no seu quadro de horários, preenchendo o quadro de horários, ele tem diretrizes a seguir para, né, ele fazer esse quadro de horários. As diretrizes são as resoluções que falam do processo de escolha, também as matrizes curriculares, tudo isso impacta aí na formação do quadro de horários. Mas esta aba, ela vai tratar sobre isso. A carência que a escola tem, a carga horária que o professor tem, que os servidores têm, quais são as turmas que essa escola tem, os horários dessa escola, tudo está aí. Tá bom, gente? É a aba gestão de pessoas. Aí a gente já está em outra dimensão da escola. Né? Quando a gente olha a escola com essas suas dimensões, nós estamos aí na dimensão gestão de pessoas. A próxima é a inspeção escolar, que ela faz parte dessa dimensão gestão de pessoas, que tem informações que também é uma aba que está, né, está sendo alimentada, que ela vai trazer informações sobre a certificação de aluno, sobre histórico de aluno, então, todas as informações com relação à inspeção escolar. A próxima aba, patrimônio, é uma aba que pertence à dimensão de infraestrutura, né? É uma aba em que as escolas vão fazer e colocar informações que a gente antigamente fazia via papel, os processos de inventário, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? O pessoal mais antigo pegou essa época de processo de inventário, é onde você coloca todos os bens que a escola tem, né? A entrada, a saída de bens, e isso gera um valor, né? Porque a escola tem um patrimônio, e o Estado precisa conhecer, saber e controlar o patrimônio que ele tem. Isso é informação importante. Então, isso tem que ser preenchido também com muito cuidado. Por isso é importante inventariar todos os bens que a escola compra, né? É importante, não, é obrigatório, né? Você comprou um bem, comprou uma TV, chegou cadeira e mesa, um armário, seja o que for, você precisa inventariar. Então, é nessa aba aí que a gente traz as informações desse patrimônio da escola. A próxima aba é a aba do registro de violência escolar. Vamos prestar um pouquinho de atenção nisso daqui. Gente, é muito importante que isso seja preenchido e seja feito as tratativas corretas. Eu já ouvi colega perguntar o que a secretaria faz com isso. Aqui, é óbvio que é uma pergunta importante e a secretaria precisa dar devolutivas, mas aqui trata-se da ação da escola, da ação do diretor com relação a essas questões de violência no âmbito escolar. Primeiro, para que ele se respalde sua comunidade e, inclusive, o aluno, o professor, quem seja, né, a pessoa envolvida nessa situação de violência. Ele precisa fazer os encaminhamentos corretos, né? Houve uma situação de violência, é com o menor, precisa ser acionado um conselho tutelar. Não faça nada sozinho. Faça o registro, né? Chama os seus colegiados da escola, chama o conselho tutelar e dê as tratativas e registrem isso. E isso tem que ir aí para o RVE. É questão de maior de idade, teve boletim de ocorrência, também precisa ir para aí. Inclusive, para você fazer, você precisa registrar um número. Aí, por exemplo, você não é um caso que teve um registro não teve um BO, né? Para você colocar o número do BO. Você coloca, quando você for registrar isso internamente, numa ata interna, faça um número,
para que você identifique também esse documento. E esse número você coloca lá no registro do RVE, tá? Mas é muito, muito importante que seja feito esse registro e que sejam feitas as tratativas corretas. Isso protege a vítima, protege os alunos, protege os professores, seja lá quem for que esteja envolvido nessa situação, e principalmente protege o diretor e sua equipe de que ele tem aí evidências de que houve tratativa, que a escola tomou as atitudes que poderia tomar, tá? Aí, com relação a SEDUC, quem responde é SEDUC. Nós aqui estamos tratando, né, da ação do diretor. Então, a ação do diretor tem que ser essa. Ele precisa se respaldar, não só para respaldo pessoal, mas para respaldo de sua comunidade, para dar as tratativas que precisa dar nesses casos de violência. E o que isso também depois vai trazer para ele como informação? Ele vai ter um dado, né, de com que frequência ele tem registro de violência escolar. Para que ele quer saber disso? Para ele tratar estrategicamente disso, para ele criar ações, chamar essa comunidade, criar ações dentro dessa comunidade para melhorar esses índices de violência. Por que essa escola está tendo tanto registro de violência? Qual é o perfil dessa violência? Violência com relação a quê? Entende? Isso você vai traçar um perfil do que está acontecendo dentro da sua escola. Né? Tem muito registro de agressão, tem muito registro de racismo. Enfim, esses dados vão trazer uma leitura para o diretor e para a comunidade do que tipo de violência mais ocorre, com que frequência essa violência está acontecendo e o que se pode fazer para que isso pare. Né? É o mais importante. O mais importante é você resolver, você ter dados e meios de você tratar a questão no âmbito escolar. Tá bom, pessoal? E, por fim, nós vamos ver a tela de configurações, que essa tela ela vai trazer, né, tem o controle de acesso, né, que você pode fazer ali, solicitar alterações de senha, e temos consultas e relatórios. E aqui, gente, nós temos um universo de relatórios que nos trazem um universo de informações. Tudo aquilo que a gente alimentou em todas as abas anteriores, a gente pode extrair aqui em forma de relatório. E se a gente for olhar, nós temos para todas as dimensões que se a gente clicar, eu não fiz telinha por telinha, porque de fato ia ficar uma coisa muito imensa e eu iria estar abrindo dados referente à escola e não seria legal. Mas nós temos aí de todas as dimensões. E esses relatórios são extremamente importantes. Por exemplo, o que nós utilizamos agora, o mapa de notas. O mapa de notas é um relatório. Por quê? Você abriu aquele mapa de notas, você tem uma visão geral ali da quantidade de alunos, por exemplo, aprovados e reprovados, da quantidade de alunos que ficaram com SN. Aí você vai tratar no conselho, por que esse aluno está sem nota. Enfim, você tem todos os relatórios, tem relatório de inturmação, relatório de alunos sem inturmação, relatório de tudo. Temos um relatório financeiro, de tudo você tem um relatório. E eles vêm da onde? Das informações que foram sendo inseridas em cada aba, em cada necessidade que o diretor, a secretaria e a regional vão inserindo no sistema. Então, você pode olhar lá, né, separadamente, cada aba, ou você pode puxar aí relatórios específicos para a necessidade que você quer olhar naquele momento. Então, assim, acho um consolidado de informações muito importante. Nós temos desde do transporte escolar, a questão de infraestrutura, a questão de relatório de notas, relatório de lançamento de notas,
quanto relatórios financeiros. Então, assim, é extremamente importante que o diretor esteja sempre visitando essa aba e extraindo os relatórios que são gerados aí, que vai trazer dados importantes para eles. Para eles não, para vocês, né? Para nós. Ok, gente? Então, aí nós chegamos, né, à nossa última aba. O Conexão é um universo de informação. Como eu disse a vocês, ele é um adolescente ainda, que eu tenho, a gente sabe que ainda está em processo de avanço, e a tecnologia é isso, né? A cada tempo vai surgindo novas tecnologias, novas formas de fazer, e ele vai avançando conforme a necessidade. E espero que tenha sido contribuição para todos vocês. Agradeço muito a presença. E Adriana? Eu que agradeço, Neide. São muitas informações, né? E informações necessárias do cotidiano escolar. Eu só tenho um aviso para dar. Eu ainda não consegui subir os materiais. Eu estou ajustando a janela. Não sei se eu não salvei subir, mas não salvei. Mas finalizando aqui a aula, eu vou subir esses materiais da aula de hoje. Os materiais da aula anterior já estão disponíveis no site, né? Porque penso que é importante vocês terem um material, tem esse passo a passo, a Neide fez o trabalho de printar todas as telas, né, trazer todas as informações, e aí quando surgirem dúvidas, vocês podem rever a aula, fazer a anotação dos materiais, que eu acho que é bem importante, né? Principalmente, às vezes, no sistema parece uma coisa que a gente lida todos os dias, mas surge uma dúvida, nem sempre nos ajuda no próprio sistema. Então, rever as aulas, né? É importante fazer essas marcações. Então, aqui eu já estou carregando eles de novo, minha internet está um pouco lenta, vou salvar e aí, ainda hoje, vocês terão disponível esse material da aula de hoje, também para rever e fazer as anotações de vocês. Obrigada, Neide, mais uma vez, pela sua exposição, pelas 2 aulas que foram bem didáticas e importantes aqui para o curso de formação continuada para diretores, e eu espero contar também com você em novas edições, em outros cursos, né, e novas parcerias também entre a UERJ e a ADERJ. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos os diretores e diretoras. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Adriana. Boa noite para você também.